aos pais de família que têm um filho dependente químico. Imaginemos o desespero dessa mãe. Tentemos nos colocar no lugar dos familiares. Nós observarmos um lar totalmente em desarmonia, aonde uma mulher é agredida, fica com os olhos roxos por causa do companheiro que virou dependente químico do álcool. Então, nós estamos falando de uma grande oportunidade de aprender a respeito dessas informações e nós podermos fazer uma grande caridade de levar auxílio, de levar informação para que essas pessoas possam encontrar na mensagem do Espiritismo, no Evangelho de Jesus, o despertar, o renascer, para que possa encontrar a sua alegria verdadeira, a sua alegria natural, sem precisar usar de drogas para alterar o seu estado de consciência e criar cada vez mais ilusões que levam a pessoa para o abismo, para o suicídio inconsciente ou consciente. Então vamos apreciar esse primeiro slide. Uso de drogas e a dependência química na visão do Espiritismo. Que razões estão por detrás da busca por drogas, lícitas ou ilícitas, para alterar o humor, a mente e as sensações? Serão de ordem material, espiritual ou ambas? Nenhuma criança, ela nasce pedindo bebida alcoólica. Ela não tem necessidade disso. Uma criança, ela se diverte com as coisas mais simples da vida, sem precisar ingerir qualquer substância para poder conseguir ser feliz. E nós adultos, por que precisamos usar desses artifícios? É porque o mundo capitalista procurou criar condicionamentos em nós para que eles possam obter um lucro e que, na verdade, em cima da desgraça alheia, de produtos que minam a sua saúde física, que levam as pessoas a se acidentarem nas estradas, que levam a desagregar os seus lares e criar uma atmosfera de desequilíbrio coletivo na sociedade, fomentando uma sociedade de violência e de desespero. O porquê disso? Talvez seja a hora de refletir sobre como a atual programação televisiva está contribuindo para solapar as bases éticas e morais necessárias para que crianças, jovens e adolescentes possam resistir às falsas promessas que as drogas lícitas e ilícitas oferecem. Nós temos a oportunidade de assistir nos veículos de comunicação os repórteres mais famosos da nossa televisão,
falando das dificuldades, das problemáticas que o álcool faz na vida das pessoas, ou com as drogas ilegais fazem na vida das pessoas. Não, a gente não ouve. A gente vê aquelas propagandas maravilhosas de mulheres exuberantes, de homens exuberantes, felizes por estar solvendo as bebidas alcoólicas. E por que os veículos de comunicação não falam do lado negro? Por quê? Porque as empresas, elas têm muito lucro e têm como comprar a mídia, os espaços nos horários nobres, intercalado as novelas que também passam a questão da bebida, e isso vai condicionando as pessoas a pensarem que para você ser feliz é necessário que você possa fazer uso de alguma substância. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento, alguma mãe está chorando lágrimas de sangue de ver o seu filho numa cracolândia, de ver seu marido trabalhar, derramar o seu suor nesse sol escaldante da nossa linda cidade de Paulo Afonso, e chegar em casa sem nenhum centavo, porque gastou tudo com álcool. E desencadeia uma série de situações. Aí ele não paga suas contas, aí é despejado, aí ele fica nervoso, desconta na mulher que cobra a sua responsabilidade. E quantos acidentes vão acontecer nesse feriado que vai acontecer? A gente sabe o resultado depois. Visão espírita, causas básicas do uso de drogas. Não fixação dos valores morais que dão resistência para a luta. Ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. Consequência, não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade, foge na busca de alcoólicos, tabaco, drogas. Solução, educação integral da humanidade, com base no Evangelho, chamando-nos a atenção para a finalidade da vida no sentido do progresso moral e espiritual. Os vícios e as paixões decorrem da nossa indigência espiritual. A paixão propriamente dita é o exagero, é uma necessidade do sentimento. Está no excesso e não na causa. Este excesso se torna um mal. Vida sem abuso, consciência tranquila. Eu não sou especialista, não sou médico, mas lendo um percentual da nossa população a fazer uso de álcool, ele tem uma disposição orgânica que vai levá-lo a se tornar um dependente. A partir do momento que
vão usar essa substância. Outros não vão ter essa condição orgânica, mas pode se tornar dependentes pela questão do hábito, aonde a pessoa não encontra harmonia no seu lar, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, e ele encontra toda a harmonia junto com os colegas, companheiros de copo e de desequilíbrio. Por quê? Porque que o lar não lhe traz um complemento, não preenche o seu espaço vazio, porque ele ainda está fixado na ilusão que para poder ser feliz precisa dos recursos artificiais. Aquele que tem essa disposição orgânica para o vício, qual que é a diferença? A diferença, não uma explicação técnica, mas uma explicação simplificada, é assim: tem aquela pessoa que ela vai bebendo, quando chega a um certo momento, ele não consegue beber mais, a bebida não desce. É a pessoa que não tem a disposição orgânica para se tornar dependente químico por causa da disposição orgânica. Ele tem predisposição de se tornar um dependente dos hábitos, né? E isso minar as suas relações sociais, trazer prejuízo financeiro, trazer problemas sociais, afetivos e espirituais. É aquele que, se ele beber 4 caixas de cerveja, ele manda buscar 5, 6. Cada vez que ele sorve um copo, ele quer mais, porque cada gota de álcool que entra no seu organismo, ele sente mais prazer. É a pessoa que vai ter essa condição, essa situação orgânica que pode levar a uma dependência muito mais acentuada. O que é dependência química? Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolve após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associada ao desejo poderoso de tomar a droga, a dificuldade de controlar o consumo, a utilização persistente apesar das suas consequências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, há um aumento da tolerância pela droga e, por vezes, a um estado de abstinência física. Aumento da tolerância. Então, quer dizer, antes ele tomava 5 cervejas, ficava tranquilo. Depois não dá, é 7 cervejas, é 10, é 15. O organismo dele vai criando uma tolerância e ele vai demorando mais tempo para poder fazer a cabeça e ficar naquela situação. E por que do álcool? Muitas vezes a pessoa usa o álcool para poder resolver alguns problemas de dificuldades de relacionamento. Então a pessoa é tímida, é insegura, tem fobia de muitas vezes de se soltar, de chamar uma garota para dançar, ou a garota chamar o rapaz para dançar. Mas a partir do momento que ele começa a sorver o álcool, ele vira o Alain Delon e a mulher vira a Mulher Maravilha. E aí, aquela pessoa que era tímida, você vê
aquela situação que fala, poxa, mas não é a mesma pessoa. Não é, é a mesma pessoa. É que as pessoas, elas conseguem ser 10% do seu consciente e 90% do seu inconsciente, onde está registrado as nossas sombras do passado, a nossa verdadeira personalidade. Então, aquele homem que era respeitador do seu lar, a partir do momento que ele começa a fazer o consumo do álcool, pode despertar o seu subconsciente e ele começar a ter relacionamentos extraconjugais, porque ele passa a frequentar ambiente aonde as pessoas, por causa do uso do álcool, são mais soltas. É aquele ditado, facinho, facinho, né? Não é que a pessoa ela é imoral, é que o álcool acaba afrouxando as suas proteções morais e espirituais e éticas, e elas têm aquele procedimento. Por isso que nós não podemos julgar nem atacar perto. Essa pessoa precisa de ajuda. Causa da dependência química. O que é dependência? É a perda do controle sobre o uso da droga, álcool, tabaco, maconha. Em razão, dependência psicológica, dependência física. Primeiro começa com a dependência psicológica. Eu preciso beber porque senão não me solto, né? Então eu tenho que chegar, tomar todas porque aí eu me solto, aí eu viro o cara, né? Então, olha a dependência psicológica. Então, quer dizer, ele precisa de um artifício para poder realizar alguma coisa. Então, isso não é um ato inteligente. Você pode ser o que for, o que quiser, no seu estado de lucidez. Aí depois passa a dependência física. Quando você toma álcool ou usa uma droga, se eu tiver alguma falha de conhecimento científico, por favor, vocês me corrijam. Há uma descarga de dopamina, de substâncias que te dão um êxtase e você se sente feliz momentaneamente. Mas o álcool, ele te dá esse estado de liberdade, de atitudes, mas ele é um depressor. No outro dia, o seu organismo desperta com aquela popular ressaca e você só consegue se reanimar de novo a partir do momento que você faz novamente o uso da substância. Então é uma ilusão. É como você andasse em círculo. Feliz, péssimo. Feliz, péssimo. Feliz, péssimo. E a proposta da doutrina espírita é feliz, feliz, feliz. A partir do momento que nós nos condicionarmos para desenvolver uma alegria natural. Por isso que Jesus fala, Deus está dentro de nós. Então esse Deus de felicidade precisa ser despertado através da nossa lucidez. A partir do momento que nos anestesiando através de substância, por isso que é falado também. Não tem como você servir a Deus e a mamão. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Dependência psicológica, necessidade da droga para atingir a sensação desejada. Dependência física, adaptação do organismo ao uso da droga com sintomas opostos
enquanto não é usada. Síndrome de abstinência. Por isso que a gente encontra pais de famílias, adolescentes, naquela situação na rua, pedindo uma moedinha pra gente. Porque eles acordam desesperados, com a síndrome de abstinência. Aquela angústia, tremores. Então é o organismo, sabe, numa dor muito grande, cobrando que ele é um escravo, que ele precisa tomar de novo para ele poder, sabe, aliviar um pouco daquela angústia. Olha a escravidão. Nós podemos ser libertos. Por que nos escravizarmos? Como ajudar na prevenção? Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Instruções dos espíritos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Evangelho segundo o Espiritismo. A educação é a arte de formar os homens. Isto é, a arte de neles fazer surgir os germes da virtude e reprimir-os do vício, de desenvolver a sua inteligência e de dar-lhe a instrução adequada às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. É uma palavra. O objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. E as substâncias químicas vão na contramão disso. Fazem a pessoa a se animalizar. De que forma? A pessoa quase caindo no chão, pega seu carro e vai dirigir. E a gente já sabe o que acontece. Atropelamentos, capotamento de carro, onde os acompanhantes ficam tetraplégico, paraplégico. E a pessoa sabe. Não matarás. Né? Então a gente pensa que só assassino ou tentativa de homicídio é só os criminosos que estão no presídio, não. A pessoa que bebe e vai dirigir, ela está fazendo uma tentativa de homicídio. Porque ela não vai ter condições físicas de equilíbrio para poder dirigir um carro, e o carro acaba virando uma arma. Há sempre desajuste de natureza emocional acompanhando uma atitude contrária à ordem social. Como ajudar o dependente a se tratar? Familiares são os que mais podem ajudar e apoiar na sua recuperação. Mas os familiares, eles têm um calcanhar de Aquiles. Porque muitas vezes os familiares têm um dependente químico, mas eles mesmos não querem deixar o uso das drogas. E aí? Como que essa pessoa vai vencer o vício se a tentação está na casa dele? Então, é necessário um sacrifício grande para a família. Porque a família, nos seus hábitos, condicionou aquele jovem que desde criança via os pais beberem e ficarem felizes. O pai era mão de vaca. Mas quando bebia, toma meu filho aqui um dinheirinho, vai comprar um docinho. Aí a criança fala, olha, esse negócio de bebida é uma coisa maravilhosa. Então acha que para ser feliz, então quando o pai está sóbrio, batia no filho. Quando o pai bebia, o pai virava carinhoso.
E aí? O que essa criança vai perceber nessa situação? A importância para a família aprender tanto quanto puder a respeito do problema. Então a família precisa ter informações o que é uma dependência química. Então, de conversar com o psicólogo, com o psiquiatra, procurar, né? Na internet tem informações, tem telefones que você liga gratuitamente, tem um especialista do lado. Por quê? Porque senão vai ter mãe que vai fazer assim, não, eu dou um dinheirinho para o meu filho comprar droga porque ele fica usando em casa e aí não dá problema nenhum. Ela está dando cada vez mais uma dose de veneno para o seu filho, criando ele mais dependente, e aí ele passa a inventar uma série de situações para a família continuar alimentando o vício dele. Então se chama codependência. O familiar não sabe lidar com o filho e passa a ter atitudes que acham que está protegendo o filho, mas está prejudicando, porque não sabe lidar com a situação. Então isso é muito importante. Compreender que o dependente tem de parar, senão continuará piorando. Esperar até que ele decida se tratar é muito arriscado. O mais difícil na recuperação é fazê-lo compreender que é um dependente, que precisa de ajuda, que precisa ser tratado. O tratamento espiritual pode realmente ajudar o indivíduo a superar o vício, desde que ele busque esse tratamento conscientemente. Então não adianta. Vou fazer um parênteses. Adianta. Não no percentual que deveria para poder aquela pessoa se recuperar. Então se a mãe vem aqui fazer a oração pelo filho, pegar a garrafinha de água fluidificada e leva para ele, é um tratamento espiritual superficial. Porque não consegue quebrar a situação do livre-arbítrio dele escolher ele mesmo se tratar. Porque não existe recuperação ou controle da sobriedade sem a vontade do paciente. Ele deve ser o maior interessado. Mas só que esse paciente, ele está sobre o desequilíbrio de sintonia espiritual que ele emite pelos desejos dele e um monte de companheiro, de irmãos nossos que morreram usando drogas. E como do outro lado da vida não tem droga, eles procuram estar à volta das pessoas que fazem uso. Então os espíritos, eles não sobem o líquido, mas sugam as energias. Por isso que vocês muitas vezes questionaram, mas por que essas pessoas espiritualistas, eles colocam na encruzilhada lá champanhe, uma garrafa de pinga, farofa, para quê? Esse pessoal é bobo, não. Os espíritos que tinham o hábito de fazer uso disso daí, eles vão lá sugar as energias. Então, por isso que é necessário a gente não ter apego às coisas materiais, porque senão a gente vai ficar escravo do outro lado da vida. A abstenção é que deve ser premiada, a embriaguez precisa ser disciplinada. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé do paciente, através dos 12 passos do AA, de poder vencer um dia de cada vez,
Para você andar 1000 passos, você tem que dar o primeiro. E para você ficar 1000 dias sem fazer uso de substância, basta você ficar um dia de cada vez. Né? Sobre a guarda do seu psiquiatra, passando a medicação para lhe ajudar, o psicólogo fazendo você se encontrar com o seu emocional, e o tratamento espiritual acariciando o seu espírito, preenchendo todo aquele vazio que você procurava através das coisas artificiais. Educação. Talvez seja a hora de acordarmos para o fato de que a epidemia das drogas é apenas um dos sintomas de um problema muito mais amplo, que encontra sua origem no grave descaso com a educação e a infância no país. Então, todas essas pessoas que nós vemos fazendo uso, teve uma situação no processo educativo, no seu desenvolvimento intelecto, moral e espiritual. Então precisa se rever essa questão. Por quê? O que é educação? É diferente de instrução. Instrução relaciona-se com o intelecto, ilustramente com certa soma de conhecimento sobre um ou vários ramos científicos. Educação relaciona-se com o caráter. É desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Então, aquela criança ou aquele adolescente que agride o professor na sala de aula, não é culpa do professor. Muitas vezes foi o excesso de sim. Fazer tudo para o filho dentro do lar. E aí quando vai para a escola, lá vai ter o não, porque ele não está no lar dele. O professor não é o pai dele. O professor vai cobrar dele as suas responsabilidades perante o aprendizado. Por isso, esse slide explica muito bem a diferença. O alcoolismo, o alcoólatra sendo um doente, precisa de ajuda. Só podemos ajudar o alcoólatra que nos pede ajuda em estado de lucidez. Então nunca tente ajudar uma pessoa embriagada, porque ele não está lúcido. Então como ele vai compreender? Então é necessário que ele esteja sóbrio para a gente poder fazer a abordagem. Não nos impressionemos com o estado de embriaguez. Impressionemos-nos sim com o alcoolismo, com a doença. A embriaguez é consequência da doença, é um estado temporário, a ponte de um grande iceberg. Então você vê lá a pessoa bêbada na rua. Aquilo não nos sensibiliza. Agora saímos da nossa casa e vamos no lar daquela pessoa. Aí nós vemos a falta de alimento, porque a pessoa gasta tudo com álcool. A gente vê uma mãe deprimida, nós vemos filhos revoltados, já enveredando pelo caminho do vício, porque o pai não dá amor, não dá carinho, ou a mãe também, não é só o homem, ou só o sexo masculino que bebe. Esse vício atinge as duas polaridades dos espíritos. Aqui está ilustrado um espírito sugando energias
das pessoas se embriagando na balada. Então, quando se faz o tratamento espiritual, nós também vamos ajudar esse irmão a se libertar. Porque esse irmão que está no outro lado da vida também tem uma mãe, tem um pai, e é filho de Deus, é o nosso irmão. Ama teu próximo como a ti mesmo. Nosso próximo é os que estão na Cracolândia, é os que estão embriagados no meio da rua, é os que estão nas clínicas de recuperação, são os nossos irmãos. E no Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então aqui no seu 100, nós começamos a desenvolver um embrião, aonde posteriormente, após o treinamento de uma equipe, o aprofundamento no assunto, da gente poder estar socorrendo pessoas que vocês podem indicarem, ou que vocês querem informação sobre o assunto, né? Eu estou aqui à disposição.